Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre agradecendo a você que é inscrito no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, aproveite e inscreva-se agora. E se você curte os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos lá. MJ, qual foi a pior tragédia que aconteceu na Bíblia Sagrada? Bom, você cita algumas tragédias aqui, mas na verdade nenhuma dessas foi a maior tragédia que aconteceu. Não foi a tragédia que aconteceu com a guerra entre os israelitas contra os seus próprios irmãos benjamitas, né? Que quase a tribo foi destruída. Não foi as 10 pragas no Egito. Não foi nada disso. Nada dessas histórias aí que nós possamos imaginar, nem mesmo a tragédia dos israelitas sendo levados ao cativeiro algumas vezes. Nada disso. A pior tragédia que aconteceu na Bíblia Sagrada chama-se a queda do homem. Essa foi a maior tragédia. A primeira e maior tragédia da Bíblia Sagrada foi a queda de Adão e Eva. Quando eles caem, entra no mundo o pecado, entra no mundo muitas coisas que, quando eu falo assim, no mundo físico, que passa a habitar no corpo do ser humano, a enfermidade, a morte, etc. Tantas coisas que causou que eles vieram perder aquela pureza que eles tinham no início ali, a ponto de serem tirados para fora do Éden. Essa foi a maior tragédia que aconteceu. E existe uma outra tragédia que ainda não aconteceu, né? Aquela lá foi a primeira morte que entrou no mundo, quando nós passamos dali por diante, a ser pessoas mortais que vêm morrer, que vêm a passar por essa situação, que vêm a ficar enfermos, etc. Todas essas coisas. A outra segunda tragédia ainda está para acontecer, é chamada de segunda morte, que inclusive nós já falamos aqui acerca da segunda morte, que é o julgamento final, o juízo final, aonde o ser humano será apartado para sempre de Deus. Quando Deus disse que Adão, no dia que comesse, ele morreria, se ele comesse daquele fruto, tem pessoas que acham que ele estava falando da morte física. Adão não morreu imediatamente quando ele comeu. Afinal de contas, aquela fruta, ela não tinha o veneno de matar o corpo, mas ela tinha o veneno de matar, de afastar o Espírito de Deus. Quando Deus fez com que Adão se tornasse alma vivente, ele passou a se mover, ele deixou de ser uma simples criação de barro para se tornar algo vivente, com o sopro do Espírito de Deus. E a morte de Adão aconteceu exatamente naquele dia, quando Deus chega para ele e que o pergunta se porventura ele tinha comido daquele fruto que ele disse para ele que ele não deveria comer. E assim ele morreu naquele dia. Morreu no sentido espiritual. Acabou aquela comunhão que havia com Deus. Então o sentido de morrer ali também leva a um sentido espiritual. Essa foi a maior tragédia. A Bíblia diz que Deus sempre estava ali e conversava, passeava no jardim e conversava com Adão. Olha que maravilha, todos os dias, constantemente. Imagine eu e você ter esse privilégio de Deus todos os dias, na virada do dia, Deus está conversando com a gente frente a frente e a gente sentindo a sua presença, sentindo, ouvindo a sua voz, que hoje o sentir a nossa voz é quando a gente sente no nosso coração, aquele desejo é algo bem mais distante do que era Adão, que ouvia o som da voz do Senhor. Ao ouvir o som da voz do Senhor, ou ao ouvir os próprios passos de Deus no jardim, Adão se esconde, mas de Deus ninguém se esconde. Ali houve a primeira morte, foi a maior tragédia que nós encontramos na Bíblia Sagrada. E voltando, assim como eu falei, a segunda maior tragédia será a separação eterna de Deus, que é no juízo final. Se Adão houve aquela separação de comunhão chamada de primeira morte ali no momento, ou aquela morte em que Deus disse para ele que
no dia que ele comesse, ele morreria. E as pessoas muitas vezes olham para o texto achando que Adão deveria ter morrido fisicamente. E não é isso que Deus estava falando no texto. Por isso que nós precisamos ler a palavra por completo e não um versículo isolado. E ali Adão morreu sim naquele dia. Adão morreu sim naquele dia, mas morreu no sentido espiritual. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 da primeira carta, o versículo 13, ele diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. O que dorme aqui é aqueles que já morreram, não é a pessoa que está dormindo ali deitada em uma cama, mas é a pessoa que já morreu. É nesse sentido. Não quero que seja ignorante acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais com os outros que não têm esperança, ou seja, aqueles que morreram distante de Deus, sem esperança, morreram negando a Cristo, morreram blasfemando do Senhor. E o apóstolo Paulo vem dizer aqui, irmãos, não quero que vocês sejam como eles que não têm esperança. Aqueles que já morreram, aqueles que morreram distante de Cristo, aqueles que morreram negando a Cristo, esses já não têm mais esperança, porque depois da morte segue-se o juízo. Então a segunda maior tragédia é essa. É uma pessoa partir dessa vida sem ter a certeza da sua salvação, sem ter a certeza para onde ele vai. Essa é a maior tragédia, ou a segunda tragédia que pode acontecer. Aquela tragédia que aconteceu com Adão, ainda houve oportunidade. Por isso que Jesus também é chamado de segundo Adão. Aqueles que nasceram de Adão, até eu e você que estamos aqui, e não reconheceram a Cristo e o seu sacrifício para morar com Ele, para ter a vida eterna com Ele, durante todo esse tempo tiveram essa oportunidade ao passar aqui nessa terra e morreram negando Ele. Quando chegar diante de Deus no juízo final, eles não entenderam a mensagem do segundo Adão, que é Cristo. Adão caiu, sobre nós caiu também o pecado, porque todos pecaram, como está escrito em Romanos, e foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus veio nos dar vida gratuitamente, e a vida agora depende da gente reconhecê-lo como o nosso único Salvador da nossa vida, e assim entender que é Ele quem faz a obra, não somos nós, é Ele quem nos escolhe. Isso depende da gente aceitar ou não, a gente reconhecer ou não, porque Ele já nos escolheu, Ele nos chama, Ele chamou a todos, e aí basta simplesmente as pessoas entenderem isso ou não. Então, repetindo, a maior tragédia da Bíblia Sagrada não foi o pecado de Davi, não foi o cativeiro babilônico ou coisa desse tipo, nem mesmo os judeus negarem Cristo. Essa não foi a maior tragédia, porque a tragédia é para eles, para aqueles que o negaram. Mas sim, para aqueles que aceitaram a Cristo, eles tiveram a oportunidade de reviver. A maior tragédia foi a queda de Adão, que fez com que a morte entrasse no mundo, a morte espiritual, a separação de Deus. E a segunda maior tragédia é não reconhecer Jesus enquanto há vida, porque enquanto há vida há esperança. Depois dessa vida, não tem como dizer, eu gostava tanto de ouvir a palavra. Lembra a parábola do rico e do Lázaro? Depois da morte ele se arrependeu, mas já era tarde demais. Depois da morte não tem mais volta. Agora Paulo vem dizer, não seja como aqueles que partiram sem a certeza da salvação, que não tem mais esperança. Vocês sim têm esperança, porque acreditaram e creram e receberam a Cristo como o seu Salvador. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.